Tu tem 4 filhos, tu não tem TV em casa não? Tu é casado com a mesma mulher e esses filhos são da mesma mulher. Ah, agora tu vai fazer vasectomia. Ah, não, não, tua mulher vai fazer laqueadura. Olha, eu sou católico e contraí o sacramento do matrimônio. Como compromisso desse sacramento, eu e minha esposa assumimos a responsabilidade de gerar filhos e dessa forma ser coparticipante na criação, porque nós sabemos que os filhos só vêm se Deus quiser. Mas quando Deus nos concede, nós somos responsáveis desses seres que Deus nos dá, que são os nossos filhos. Somos coparticipantes porque geramos vida e essas vidas precisam também glorificar a Deus. Então, quando um homem e uma mulher se unem, se amam e desse amor surge o fruto desse amor que são os filhos, nos mostra de forma linda, de forma bela, de forma divina, o quanto é importante o papel de ser pai e ser mãe. É compreensível o espanto de muitos no que diz respeito ao casamento, no que diz respeito ao número de filhos. Afinal, o número de divórcios só cresce, o número de abortos só cresce, o número de famílias que não querem ter filhos só cresce. Quando eu casei com a Flávia, eu não casei apenas por um contrato social ou porque para dar uma justificativa à sociedade. Eu casei com a Flávia porque eu a amo, né? E esse amor ele só foi crescendo, ele só foi crescendo. Tivemos sim adversidades, tivemos sim lutas, como qualquer outro casal, mas isso não quer dizer que eu não escolho amá-la todos os dias. E como fruto desse amor chegam os filhos, aonde eu e ela somos coparticipantes da criação, visto que Deus nos dá a graça de ser pais, e desta graça de ser pais, hoje temos a responsabilidade de educar os nossos filhos. Mas quando eu percebo essas perguntas, eu observo que o buraco é mais embaixo. Não é só uma questão de gerar filhos ou não gerar filhos, não é só uma questão de fazer vasectomia, não fazer vasectomia, fazer laqueadura ou não fazer laqueadura. Não é só isso. O que eu observo hoje em dia é que as pessoas não estão casando, não estão construindo uma vida a dois, pensando de fato em construir uma família. Existe algo belíssimo que é construído dentro do casamento, que é a sua própria família, aonde a extensão da sua família, que vem através dos filhos, tem deixado a desejar. Eu não estou aqui fazendo apologia a tenham 10, tenham 20 filhos, tenham 4 filhos, 5 filhos, não. Cada família sabe onde o calo aperta, cada família tem que ter os seus filhos com responsabilidade. Até a Santa Igreja diz que quando geramos filhos, temos que ter condições e a responsabilidade de criá-los da melhor forma. Mas hoje, se pensa em fazer tudo. Se pensa em ter o melhor emprego, se pensa em ter o melhor carro, se pensa em ter as melhores condições financeiras, para depois pensar em ter um filho, como se filho fosse apenas um objeto de trabalho, de peso, aonde na verdade existem belezas enormes, frutos da concepção à criação de um filho. Belezas estas que não adianta eu aqui falar, não vai adiantar. São experiências que passam na vida daqueles que abraçam a ideia de ser pai e mãe. Não existe situação mais bela do que você ver o nascimento de uma criança, ver o desenvolvimento dessa criança, ver essa criança te chamar de papai, ver essa criança te chamar a mãe de mamãe. Não existe preço que pague. E hoje em dia, o que se observa é que isso está virando um terceiro, quarto plano dentro de uma construção familiar. Não existe humanização na ideia de construir uma família com filhos.
né? Até se casam, né? Hoje ainda o casamento é algo, mesmo que com um alto índice de divórcios, ainda se preza por casamentos, né? Se casam, muita gente se casa. Mas ao invés de gerar filhos, querem humanizar o que não é humanizado. Nada contra você ter animais de estimação, mas animais de estimação são animais de estimação. Filhos são filhos. Não dá para colocá-los numa mesma balança. E eu não posso jamais humanizar um animal de estimação a um ponto de substituir um filho, a vinda de um filho. E na sociedade atual isso é muito comum. Eu conheço algumas pessoas ativistas dessa realidade de luta, né, pela causa animal. E uma vez eu peguei essa pessoa falando assim: eu confio mais nos gatos do que em seres humanos. Gatos são mais confiáveis do que seres humanos. Eu não posso dizer que um ser irracional é mais confiável que um ser humano. Agora você entende que uma criança, ela precisa de educação, ela precisa de instrução, ela precisa ser amada para que de fato elas sejam relevantes na sociedade ao qual nós estamos inseridos, porque um gato não vai mudar a sociedade. Um cachorro não vai mudar a sociedade. Mas os seres humanos amados, instruídos e educados, esses sim são capazes de mudar a sociedade. Aí me perguntam: Guilherme, por que você tem 4 filhos? É porque você não tem TV em casa? Não, não é porque eu não tenho TV em casa. Eu tenho 4 filhos, primeiro porque eu amo a Deus. E entendo que quando Ele me permite, junto com minha esposa, em ser co-participante da criação, fazendo com que eu e minha esposa gere vida e essas vidas estão sobre nossa responsabilidade, eu acredito que eu tenho um grande papel dentro dessa sociedade. Para que esse papel seja de fato executado, eu preciso amá-los, eu preciso instruí-los, eu preciso fazer com que eles sejam excelentes cidadãos. Mas hoje em dia se ama muita coisa. Se ama trabalho, se ama liberdade, se ama N coisas, mas não se quer amar o compromisso de cuidar e zelar por um filho. Guilherme, você está generalizando? Eu não posso generalizar. É claro que dentro da nossa sociedade existem pais e mães responsáveis, é óbvio, mas aqueles que não são capazes de amar a dádiva de uma vida, de um ser humano, como ele pode pensar num futuro melhor? Eu amo a Deus e amo ser coparticipante da criação aonde ele me deu filhos. Já me pararam e me perguntaram: Guilherme, você consegue se ver sem os seus filhos? Aí eu paro assim, meu Deus, será que eu consigo viver sem o sorriso de Fernanda? Será que eu consigo viver sem um bom dia de Felipe? Será que eu consigo viver sem o abraço de Mariana? Não, eu não consigo viver sem esses meus filhos. Deus me deu. E eu abracei com todo o amor essa responsabilidade junto com minha esposa. E só me resta, diante de tudo isso, ser feliz com aquilo que eu tenho em minhas mãos. Ser feliz com minha esposa, ser feliz com o meu trabalho, ser feliz com os meus filhos. Ah, você está falando isso porque você é rico. Não, eu não sou rico. Eu não sou milionário, mas dentro da minha simplicidade, eu escolhi olhar para a vida e escolhi ser feliz. Felicidade essa que eu encontrei não no egoísmo de olhar só para mim. Felicidade essa que eu encontrei contemplando tudo aquilo que Deus confiou em minhas mãos. E é assim que conseguimos, de fato, entender a grandeza de ter filhos. Agora, eu gostaria de saber quantos filhos você tem. Em algum momento da sua vida você foi abordado de uma forma tão invasiva como eu já fui?
Deixa aqui nos comentários e vamos conversar um pouco e trocar essas experiências. Não esquece de deixar o teu like e se inscrever aqui no canal. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua família.